Senhor. Amém. Senhor, essa noite, a voz, o rosto, a expressão que nós queremos ver e ouvir são os teus, Senhor. Senhor, mesmo que nos próximos minutos eu fale tudo errado, Senhor, mas que o Senhor se manifeste, continue se manifestando nesse lugar. Que mais do que a minha voz, a tua voz seja ouvida aqui, Senhor. Senhor, se nós sairmos daqui tendo ouvido uma frase diretamente do teu coração para o nosso, nós saímos daqui cheios. Amém. E é isso que nós queremos. Espírito Santo, teu é o papel de nos fazer lembrar todas as coisas. Teu é o papel de nos dar uma amostra de quem Deus é. Nós te pedimos, Espírito Santo, mova-se nesse lugar. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor não morreu na cruz à toa, mas o Senhor ressuscitou pelo poder do Pai. Amém. E hoje está no nosso meio e nós te louvamos por isso. Amém. Senhor, nós te queremos nessa noite. Amém. Senhor, talvez nós te queremos pouco em outros momentos, mas nessa noite nós te queremos muito, Senhor. Amém. Nós queremos a tua presença, nós queremos a tua palavra. Amém. Por favor, Jesus. Amém. Nós não merecemos, mas pela tua cruz nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça. Amém. E junto ao trono da graça, Pai, nós te pedimos. Amém. Pai nosso que está nos céus, Pai, nos recebe diante do teu trono. Pai, nos ouve e fala conosco. Pai, eu quero te convidar a fazer essa oração. Pai nosso que está nos céus, santificado, repete, você já sabe essa oração, vamos lá juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino. Pois teu é o reino. Pois teu é o reino. E a glória para todos sempre. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso aqui tá ligado, irmãos? Quem sabe? Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ser extremamente honesto, extremamente sincero com vocês. Posso? Posso ser sincero? Posso ser honesto com vocês? Não é difícil para eu fazer um esboço e apresentar uma mensagem para os irmãos. Não é difícil. Eu sei que tem gente, eu sei que para algumas pessoas é difícil. Eu confesso que para mim não é. Para ser mais sincero, é até muito fácil. Eu não preciso nem gastar muito tempo para entregar uma mensagem agradável para vocês aqui. Bem montada, com início, meio e fim. Você fala, nossa, que mensagem, é assim que a gente fala, né? Uau, que palavra. Mas a minha intenção nessa noite não é que isso aconteça. É ostentação da linguagem. Não. Amém. Eu até digo assim, a menor parte do tempo para essa mensagem eu gastei fazendo esquema, fazendo o que eu vou apresentar para vocês aqui. Mas boa parte da minha semana eu gastei orando por esse momento. Então eu quero dizer o seguinte: se você não entender nada do que eu falei, se eu começar a gaguejar aqui e falar tudo errado, não importa.
Mas se o próprio Senhor Jesus, e eu creio que isso é possível, se o próprio Pai, na pessoa do Espírito Santo, no teu coração, te falar algo direto, eu saio daqui realizado. E eu até espero que isso aconteça comigo durante essa palavra. Amém. Eu quero dizer o seguinte: uma palavra pode mudar tudo. Então, eu peço o seguinte para os irmãos: não preste tanta atenção à minha palavra, mas fique muito atento, porque a qualquer momento, no teu coração, Jesus pode falar algo pessoalmente para você. Amém. Isso pode acontecer nessa noite. Amém. Fique esperto. Amém. Se em algum momento você precisar se desligar da minha voz para ouvir essa outra voz, fique à vontade. Amém. Nós começamos na reunião passada uma série de mensagens que vai durar todo esse mês de junho. E a série de mensagens é: descubra a fonte em seu interior. E já tivemos a primeira mensagem, a primeira palavra, a primeira pregação com esse mesmo título, onde nós vimos o caso de uma mulher samaritana que já tinha tentado de tudo, mas não tinha conseguido matar a sua sede. Mas aí vem um homem e fala para ela que não só é possível matar a sede, mas que é possível que a água que ele der para ela não só mate a sua sede, mas se torne uma fonte de água no seu interior, mostrando para ela: é possível você ser completamente satisfeita com a água que ele lhe der. Amém. E o primeiro passo para isso acontecer é nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, algo especial, místico, invisível acontece no nosso interior. Nós que somos corpo, alma e espírito, esse nosso espírito é ativado. E agora Deus, que é Espírito, passa a habitar no nosso espírito, e essa junção das duas coisas se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Foi isso que nós tratamos na semana passada, ok? Foi isso que nós ouvimos na semana passada. E agora nós vamos dar um passo a mais. Então hoje nós vamos falar sobre uma alimentação saudável. Olhando para mim, você já entendeu que não é de nutrição que nós vamos falar. Você já entendeu, né? Já entendeu que é uma metáfora. Ok? Pode voltar naquele outro? Para a gente ver tudo que nos espera nesse mês. Então, nós já vimos: descubra a fonte em seu interior, uma alimentação saudável. Semana que vem, transformados com um propósito. Depois de tudo isso, um passo a mais: ser mensageiro de boas novas. E para fechar essa descoberta, uma metanoia, que é uma mudança de mente. Então nós vamos dar o segundo passo, que é uma alimentação saudável. E nós vamos compartilhar em 3 etapas. E a primeira etapa é uma má alimentação e suas consequências. Eu não sei se você já ouviu isso. Para você entender o que algo é, um bom primeiro passo é entender o que não é. Eu vou explicar um conceito novo, vou explicar algo que vocês não conhecem. Então, eu digo que não é. E se você entender o que não é, depois fica mais fácil entender o que é. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender o que não é uma alimentação saudável, ou seja, o que é uma má alimentação. E ao entender o que é uma má alimentação, entender quais são as consequências de ter uma má alimentação. Por quê? Para que eu e você possamos escolher se vale a pena ou não ter uma má alimentação. Ok? Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios.
Coríntios eram as pessoas que habitavam na cidade de Corinto. E a gente viu que Corinto era um lugar onde muita gente passava por ali e tal, tinha lá, acho que era um rio que tinha lá, né? Era uma cidade meio turística, tinha os jogos lá, olímpicos deles lá, muita gente passava por ali, era uma cidade movimentada, então tinha gente de todo tipo. Se tinha gente de todo tipo na cidade de Corinto, também tinha gente de todo tipo na igreja em Corinto. Faz sentido? Tinha gente de todo tipo, pregaram o evangelho, veio gente de todo tipo. Então na igreja, então vamos dizer assim, na cidade tinha gente de todo tipo, na igreja tinha irmão de todo tipo. Ok? Sim. Que veio para a igreja se tornou irmão. Aleluia. Já é melhor que gente. Sim. Irmão é melhor que gente. E olha só, em 1 Coríntios 1:22 diz, eu vou pegar na minha versão aqui, se você puder pôr na NA, Fabi, se você conseguir pôr na NA, melhor. Senão eu leio aqui na minha versão, os irmãos acompanham aí, não tem problema nenhum. 1 Coríntios 1:22 diz o seguinte: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então dentro desses irmãos de todo tipo, a gente pode dividir em dois grandes grupos: os judeus e os gregos. Judeu gostava de sinal, milagre. E grego gostava de filosofia, sabedoria, discutir. Ó, irmãos, eu tive filosofia esse semestre na faculdade. O negócio complicado. Chato. É chatinho. Teve a sua função. Cumpriu a sua função. Tinha irmão chato no Corinto. Tinha, né? Devia ter umas reuniões lá complexas. Agora, imagina. Não, é só um parênteses aqui, tá? Imagina a reunião da igreja em Corinto. Era um querendo milagre, outro querendo discutir filosofia. Essas duas pessoas no mesmo lugar. Esses dois tipos de pessoas no mesmo lugar. Um lá no milagre, o outro na filosofia e tal. Um querendo, não, menos. Vamos discutir um negócio aqui, tem um conceito muito... Que conceito, irmão? Não precisamos de milagre. Vamos aqui resolver o negócio aqui. Imagina. Senhor Jesus. Aqui existem então duas alternativas do que se alimentar. Você pode, por exemplo, se alimentar, buscar se suprir, buscar ser satisfeito por sinais. Já viu gente que tem fome de sinal? Tem fome de milagre. Então quando tem milagre, eu estou satisfeito. Se não tem milagre, eu não estou satisfeito. Tem outras pessoas que não têm fome e sede de milagre, mas têm fome e sede de sabedoria. Rapaz, quando tem uma exposição bem arquitetada, com premissa, conclusão, e aí você coloca uma premissa, coloca outra premissa, relaciona uma a outra e traz uma conclusão. Puxa, eu fico satisfeito. Então eu quero que você entenda que na igreja em Corinto tinha gente se alimentando dessas duas coisas. Agora a pergunta é: essa alimentação foi saudável? Qual que foi? Então vamos ver pelo resultado se ela foi saudável. Faz sentido eu analisar o tipo de alimentação pelo resultado? Se eu falar para vocês assim: irmãos, eu descobri e eu estou tendo há anos uma alimentação saudável, você acredita? Claro que não. Então vamos analisar os resultados da igreja em Corinto para entender se a alimentação deles por sinais e sabedoria estava sendo saudável. Olha só, quando eu falei de má alimentação, talvez você começou a pensar em Cidade Alerta.
Ah não, gente que só vê bobagem. Gente que só vê besteira na internet. Isso é má alimentação. É também? É. Nós estamos falando de uma má alimentação de outro nível. Mais saudável. Será? Pode parecer. Sim. Mas vamos ver o resultado. Na igreja em Corinto, por exemplo, o que você encontra na igreja em Corinto? Discussão. O que você encontra na igreja em Corinto? Partidarismo. Divisão. Litígio. Litígio é um irmão colocando o outro na justiça. Imagina, Rodrigo, você lá na audiência, Rodrigo, queria aqui chamar aqui a minha parte aqui e tal, vem, é um irmão. Aí eu gostaria agora, então que entre agora a parte contrária, é outro irmão, e o Rodrigo lá no meio. Se ele tiver no meio, ele ajuda. Deixa eu perguntar, chegar a esse ponto é resultado de um viver saudável? Ainda, não vou dizer que é ainda pior, mas também tinha até casos de fornicação e incesto. Pensa, no meio dos filósofos e dos milagreiros tinha incesto. Que vergonha. Tinha filosofia tremenda. Incesto, divisão, discussão, parte da alimentação estava saudável, passou nos exames. Olha o que Paulo fala para eles em 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Olha qual que é o diagnóstico de Paulo para a condição deles. Eu quero que cada um de nós entenda que não é porque eles eram piores que nós, eles estavam tendo uma alimentação pior. 1 Coríntios 3:1 diz: eu, porém, irmãos, não pude, 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Vamos voltar. Quando nós recebemos Jesus, há uma vida nova no nosso interior. A Bíblia compara isso a um novo nascimento. Então é como se uma nova vida surgisse dentro de nós. Como que faz para uma nova vida crescer? Precisa de uma alimentação saudável. Ela fala assim, não, precisa de alimentação. Já viu criança mal alimentada? Se ele cresce? Pode até estar alimentada, mas se a alimentação não é saudável, não é completa, não tem os nutrientes que ela precisa, ela mal cresce. Já não gostei. Então perceba que eles aqui nasceram de novo, sim ou não? Sim. Mas ainda eram crianças. Ainda eram, por serem crianças. Então eu tenho a minha vida carnal, a minha vida que me leva a fazer coisas inconvenientes contra Deus. Eu nasci com essa vida. E essa vida está bem crescida. Se a outra vida que eu recebi não cresce, o resultado é que eu sou muito crescido na minha carnalidade e sou pouco crescido na minha espiritualidade, na minha vida com Deus, na minha vida divina. Resultado é que, como resultado, eu sou um carnal. Por quê? Porque eu sou criança. O que é uma má alimentação? Não é só uma alimentação pecaminosa. Também. Mas uma alimentação que não me supre dos nutrientes para que a vida de Deus cresça em mim é uma má alimentação. E qual que é o resultado? O resultado é que eu continuo sendo um carnal, continuo sendo uma criança. E como carnal e criança, que tipo de vida que eu produzo? Como nós vemos em 1 Coríntios.
Não que nós sejamos assim, é mais com eles. Isso foi muito comum em Corinto. Certo? Qualquer semelhança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque toda alimentação produz um resultado. Como a ideia não é eu falar hoje, que tal você fechar os seus olhos e pedir para o Senhor falar contigo o que Ele quer falar até agora. Amém. Senhor Jesus. Vamos avançar. Esse foi o primeiro ponto. Está claro para os irmãos o que é uma má alimentação e a seriedade das suas consequências? Vamos avançar então. Então nós já entendemos o que a alimentação saudável não é. Agora nós vamos entender o que a alimentação saudável é. Então, o que é alimentação saudável e quais são os resultados de uma alimentação saudável. Vamos lá. O que é alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que oferece bons nutrientes na quantidade adequada e oferece maus nutrientes numa quantidade mínima. Certo? Mas o que é um bom nutriente? Por exemplo, eu já ouvi falar que não é para a gente beber leite, que não é para nós seres humanos beber, que nós somos o único mamífero a beber leite depois de crescer. E eu não sei você, mas normalmente se bebe leite de leite do quê? De vaca. Ó, irmão, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não sou especialista no assunto, mas eu só vou pela lógica, tá bom? E é só para ilustrar o que nós vamos falar aqui hoje. Se isso aqui não faz... Irmão, não é isso, tá bom? Não é isso, é só a ilustração, tá bom? Fica com a ilustração. O leite é de quem? A vaca faz para quem? Então, e quem toma sou eu? Ouso dizer que o leite da vaca é perfeito para o bezerro. Perfeito. Eu nunca vi bezerro tomar leite e ficar desnutrido. Aquela receita tem... Por quê? Ela veio da essência, ela é algo que tem a natureza da vaca, e o bezerro também tem a natureza da vaca. Então aquele alimento, ele combina, aquele nutriente combina perfeitamente com quem o bezerro é. Então, o que é um bom nutriente? Um bom nutriente é aquele que me alimenta, que combina com a minha essência, com a minha natureza. Certo? Então, se eu pegar uma alimentação de cachorro e dar para um ser humano, não vai funcionar. E nem o contrário. Se eu pego uma alimentação de ser humano, do jeito que a gente come, e dá para ele, com a quantidade de sal que a gente come, com a quantidade de tempero que a gente come, não vai rolar. Ah, mas acostuma. Tá bom, pode até acostumar. Mas eu imagino que um cachorro que coma comida feita para cachorro é mais saudável do que o cachorro que come comida feita para gente. Então, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação que combina com a nossa natureza. Então, se eu descobrir quem eu sou, eu descubro qual é o melhor alimento para mim.
Fez sentido até agora? Amém. Se eu descubro quem eu sou, eu descubro qual é o melhor alimento para mim. Vamos ver do que a gente é feito? Colossenses 1:13. Pode até comer pó. Mas do que é feito o pó da terra? Aí que está. Colossenses 1:13. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que eu gosto muito dessa versão. Obrigado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pode passar. Em quem temos a remissão dos pecados. Ele, de quem está falando? Ele, de quem está falando? Filho amado, beleza? Ele estava falando do Pai. Depois ele fala Filho amado, e esse ele então está se referindo ao Filho amado, a Cristo. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pode passar. Pois, pois, vai, de novo, pois foram criadas. Calma. Todas quer dizer? Todas inclui, por exemplo, maçã. Todas inclui maçã. Todas inclui que mais? A vaca inclui a vaca também. Todas inclui principalmente quem? Eu. Todas inclui eu. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Só para a gente continuar, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Mas vamos aproveitar o Paulo, vai. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então você é feito do quê? De Cristo. Então, se eu sou feito de Cristo, o que é uma alimentação saudável para mim? 10 pontos para quem acertar. Cristo. O que é uma alimentação saudável? Cristo. Tanto que lá em 1 Coríntios 1:22 fala que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele está falando, olha, eu sei que tem gente que gosta de sinal, eu sei que tem gente que gosta de sabedoria, mas o que eu tenho para oferecer, o melhor que eu tenho para oferecer para vocês é Cristo. Amém. Só para dar água na boca. Cristo. Qual que é o resultado de se alimentar de Cristo? Se uma alimentação saudável é Cristo, é se alimentar de Cristo, qual que é o resultado de se alimentar de Cristo? Aqui no Alimento Diário tem uma coletânea de versículos que eu achei muito legal. Fabi, vamos lá. João 4. Deixa eu achar. João 4,14. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é essa água? Cristo é essa água. Então, quando eu bebo de Cristo, uma fonte jorra. Qual que é o resultado de eu beber de Cristo? De eu me alimentar e beber de Cristo? 6,48. Ainda João 6,48. Para comprovar. Eu sou o pão da vida. E o resultado? 6,48.
6,57. A última parte do 6,57. Quem de mim se alimenta. Aleluia. Qual que é o resultado de uma alimentação saudável, de se alimentar de Cristo? Uma fonte a jorrar para a vida eterna e viver por Ele. Amém. Se você conhece algo mais saudável, mais melhor do que isso, por favor, não me apresente. Não tem. É impossível, irmãos. O resultado de se alimentar de Cristo é viver por Ele. Lá em 1 Coríntios 3:2, a gente viu lá, né, que eles são crianças, são carnais. E lá no 3:2 diz assim: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. E o 3, versículo 3, pode voltar. É mesmo. Aqui fala de leite, mas também fala de alimento sólido. Isso indica que se alimentar de Cristo, outro resultado, quando fala de viver por Ele, do que está falando? É que eu deixo de ser criança e passo a ser alguém crescido, maduro. E quando isso acontece, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino e passei a ser homem. Qual que é o resultado de se alimentar de Cristo? Você cresce. E qual que é o resultado de crescer? Você deixa as coisas de menino, de criança. Que coisas? Tudo aquilo que a gente já viu: discussão, divisão, partidarismo, briga, coisa errada, né? Incesto, fornicação. Isso é coisa de menino. Quando você cresce, você deixa as coisas de menino e vira um homem. Para de beber, vira um homem. E como homem você vive Cristo. Vale a pena a alimentação saudável, sim ou não? Amém. Amém. Mas quero convidar você de novo a fechar os seus olhos. Agora que nós fechamos esse segundo bloco, se coloca na presença dele. Senhor Jesus. Amém. Deixa eu perguntar, qual que é o sentimento que vem no seu coração agora? Pode falar. Que você quer amadurecer, que mais? Pode falar, não tem resposta certa não. Só. Que mais? O que você está sentindo agora? Quer deixar de ser criança? Ótimo. Então vamos para o ponto 3 então. E agora, o que fazer? Eu entendi que eu ainda tenho muita coisa de criança, de carnal. E entendi que muito disso é graças à minha alimentação. Também entendi que se eu tiver uma alimentação saudável, ou seja, se eu me alimentar de Cristo, eu vou crescer. Por um lado eu vou deixar as coisas de menino, por outro eu vou começar a viver em plenitude aquilo que Cristo me criou para ser. Vou viver a própria pessoa dele aqui. E eu quero muito isso. Então, o que eu faço agora? Só para os mais atentos. Não sei se você percebeu, nas últimas mensagens que eu compartilhei também tinha 3 pontos.
E o terceiro ponto é sempre igual. Você já percebeu que o terceiro ponto é sempre igual? É e agora? É agora? É a mesma coisa. Eu só mudei a frase, mas é a mesma coisa. E agora o que fazer é a mesma coisa. Por quê? Porque a ideia não é simplesmente eu ouvir e entender. É ouvir, entender e praticar. Tomar uma atitude, mudar. Irmão, se for para ouvir, chegar aqui e ouvir que eu estou errado, que tem jeito certo e sair embora e continuar errado, continuar menino, continuar com problema, irmão, você perdeu 2 horas da sua vida. Ficasse em casa. Mas, irmãos, nós estamos aqui para tomar uma atitude, para mudar de vida. Então, agora o que eu faço? O que eu devo fazer? Então, onde está esse Cristo para que eu possa me alimentar? João 6,63 diz que a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, que eu tenho falado para vocês, as palavras que eu gostei dessa versão, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, se eu quero me alimentar de Cristo, aonde eu vou buscar? Palavra. Mas eu quero trazer a sua atenção a uma coisa. É a palavra que eu falei. Está escrito aqui, a palavra que eu falei em 13 de setembro de 400. É isso? Irmãos, teve uma conferência. Está falando da palavra que eu falei? A palavra que eu falei é espírito e vida. A palavra que eu lhes tenho falado. O que o Senhor quer dizer assim? Eu estou falando o tempo todo. Eu quero que você ouça o que eu estou falando agora. Deixa eu falar uma coisa. Nesse momento Jesus está falando. Amém. Sabe, se você quiser espírito e vida, se eu quero espírito e vida, uma boa ideia é ouvir o que Jesus está falando agora. Amém. Você vai entender por que eu estou falando isso. Eu não estou falando de livro clássico ou não livro clássico, até porque eu amo ler os clássicos. Não estou falando disso, você vai entender por que eu estou falando disso. Mas Jesus está falando. Deixa eu falar uma coisa. Lá fala que, olha, eu não pude dar alimento sólido, eu precisei dar leite. Tem problema beber leite? Se você é uma criança, nada mais justo do que beber leite. Se você é um bebê, bebe leite. Então eu queria trazer um outro ponto. Talvez para os coríntios já tinha passado da hora. Talvez para nós já tenha passado da hora. Mas mesmo se passou da hora, eu queria ler com os irmãos 1 Pedro, que eu e você tenhamos essa atitude. 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem. E agora eu vou ter que dar o braço a torcer para a nossa versão. Desejai ardentemente. Desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Então, se eu percebi que eu ainda sou uma criança, que eu ainda tenho muita coisa de menino, uma atitude muito sábia é: deseje ardentemente o genuíno leite espiritual. Ó Jesus, eu só aguento leite, mas pelo amor de Deus, me dá logo esse leite. Eu preciso do que eu aguento agora. O que eu aguento agora eu quero me alimentar das tuas palavras, mesmo que não sejam as palavras sólidas, mesmo que não seja, mas eu quero, Senhor. Por quê? Porque se eu desejo ardentemente o genuíno leite da salvação, todo o que pede, então se eu desejo ardentemente, se eu busco, eu vou alcançar. E quando eu alcanço, para que pelo leite vos seja dado crescimento. Então, se eu perceber isso, uma boa estratégia, uma boa atitude é: Jesus, eu quero, Senhor, eu quero. Fala comigo. Jesus, eu quero. Amém.
desejar ardentemente. Amém. Eu espero, irmãos, que nessa noite, pelo menos a gente saia daqui com desejo ardente. Questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte. Desejo ardente. Então tá bom. Eu quero a palavra. Eu quero me alimentar da palavra. Eu quero me alimentar de Cristo. Como é que eu faço? Eu acho fantástico que a própria Bíblia diz como é que você deve se relacionar com a palavra de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vem com como você deve se relacionar com ela mesma. Imagina, um livro que fala como é que você tem que ler o livro. No livro tem como é que você tem que ler o livro. Então, na própria palavra tem como é que eu tomo a palavra como meu alimento. Amém. Efésios 6, 17. Com toda oração e súplica. Não dá spoiler, Romildo. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós estamos falando como que eu faço para tomar a palavra de Deus. Como é que eu faço? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Como é que eu faço para fazer da palavra o meu alimento? Como é que eu faço para achar na palavra o Cristo que me alimenta, me faz crescer? Com oração. E é por isso que eu disse que é a palavra que eu tenho falado. Se eu leio a Bíblia sem oração, eu só estou lendo a Bíblia. Eu só estou ouvindo a palavra que está escrita. Se eu pego a Bíblia, se eu ouço a palavra com oração, não é só o que está escrito. Jesus pega aquilo que está escrito e continua falando. Amém. Então, quando eu disse assim, que é a palavra que eu vos tenho falado, quero dizer assim, irmãos, para se alimentar de Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele. Amém. E o relacionamento com Cristo é através de orar. Repita comigo, Amém. Oração. Oração. Irmãos, eu já fiquei tempo sem orar, dias sem orar, e já fiquei dias orando. E até digo assim, esses últimos dias que eu reservei tempo para oração, minhas orações foram bem mequetrefes. Eu imagino que tenha gente que ore muito melhor que eu, muito. Como é que tem sido meus momentos de oração? Eu coloco 30 minutos no celular, coloco os hinos para tocar e fico. Nunca, às vezes, já perdi a concentração, sim ou não? Sim. Já dormi? Já dormi. Tenho aquele negócio de ponto 1, ponto 2, Senhor, ter lista de oração e tal. Nesse momento não, já tive. Mas eu quero dizer assim, mesmo com essas orações bem das mais ou menos, se você visse a diferença que isso tem feito nos meus dias, Amém. eu digo para você que é a diferença de alguém bem alimentado para alguém mal alimentado. Tem sido o meu tempo pessoal de oração. Amém. Quer se alimentar de Cristo? Oração. Amém. Às vezes até Bíblia é insuficiente sem oração. Acredite no que eu estou falando. Não vai tentar. Eu vou ler a Bíblia sem orar. Não tenta não. Não funciona. Mas por que não funciona? Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que ela mesma deve ser tomada com oração. Vamos fazer um
negócio? Se você tem um versículo favorito, abra agora. Se você não tem, só nesse momento pode usar o sorteio santo aí. Pode usar. Vou fazer um negócio aqui. Porque uma coisa é falar, outra coisa é provar. Se você tem um versículo favorito, abra no seu versículo favorito. Se você quiser saber o meu é Salmo 27,4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza e meditar no seu santo templo. Agora é a hora do lanche. Jesus não despedia as multidões sem dar de comer, ok? Nós falamos um monte sobre comer aqui, mas vamos comer? Então eu gostaria que você pegasse esse versículo que você achou. Pede, Senhor, me dá um versículo. Se você não tem, Senhor, me dá um versículo aí. Se você quiser usar o meu, eu empresto, não tem problema, tem para todo mundo. Mas pega um versículo aí e leva em oração. Enquanto você leva em oração, vou pedir para os irmãos da música se posicionarem. Vai dar tempo de compartilhar em pequenos grupos. Eu sei que vocês amam compartilhar em pequenos grupos. Vocês amam até mais que eu. Então vai ter, fica tranquilo. Mas ainda antes, nós vamos cantar de novo o 369. Tá? Podem se posicionar lá, o 369 é o último que nós... Porque eu acredito que é essa oração que surge no nosso interior. Mas antes disso, enquanto os irmãos se posicionam, pega esse versículo e leva a Deus em oração. Ora, Senhor, olha isso aqui. A nossa oração, depois a gente compartilha aí com os irmãos. Venho a ti, Senhor. Quer teu semblante ver.
café então, para compartilhar aqui nos grupos.